Olá, é um prazer ter você novamente aqui para mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 da camada de transporte e o assunto dessa aula é o transporte orientado para conexão com o protocolo TCP. Para que a gente possa entender a motivação do desenvolvimento do protocolo TCP e de todos os algoritmos que compõem esse protocolo, a gente tem que entender um pouco sobre os princípios da transferência confiável de dados. A transferência confiável de dados, ela está relacionada com a capacidade das aplicações em enviarem mensagens umas para as outras através de um canal confiável, de um serviço confiável de entrega de informações. Então, como é que é isso na prática? Um programa rodando num hospedeiro quer mandar mensagem para um outro programa rodando em outro hospedeiro. Então, esses programas, eles querem enviar as mensagens e eles não querem se preocupar com isso, mas eles querem que essas mensagens cheguem de maneira íntegra até o destino. Então, a ideia aqui é a gente ter uma abstração do serviço confiável para que a gente possa oferecer para as aplicações a capacidade delas enviarem mensagens umas para as outras, com garantia da entrega, né, da ordem com que elas forem enviadas, sem nenhum tipo de violação. Entretanto, existe um problema aqui que é o seguinte: o canal de comunicação real, físico na internet, ele é um canal de comunicação não confiável. O que significa isso? Significa dizer que a internet não consegue garantir por si só que as mensagens das aplicações vão sair de uma origem e chegar num destino de maneira íntegra, de maneira completa, na mesma ordem que elas foram enviadas. Por quê? Porque existe um longo caminho que essas mensagens têm que percorrer pela internet, e nesse caminho ela vai encontrar diversos comutadores, e a gente não tem garantia nenhuma de que esses comutadores vão estar funcionando corretamente, que eles não vão estar sobrecarregados e que os pacotes vão conseguir passar por eles sem nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de contratempo, né? Então, o que que acontece? No nível da camada de rede, nós temos um canal de comunicação que não é confiável. E a camada de transporte que fica ali entre a camada de rede e a camada de aplicação, ela vai ser a responsável por construir software que vai criar essa abstração do serviço confiável. Então, os protocolos, os algoritmos que estão implementados nessa camada de transporte vão criar a abstração para as aplicações de que existe um transporte confiável e elas vão implementar isso em cima de um canal de comunicação que não é confiável. Agora, os desafios para isso vêm do seguinte fato: os dois lados da comunicação, o remetente e o destinatário, eles não conseguem saber como que os outros estão. Eles são, pensando bem assim, eles são computadores distintos em lugares distintos na internet. Um não tem acesso à situação que o outro tem, né? Um não consegue ver o que está acontecendo do outro lado, a não ser que eles troquem mensagens entre eles. Só que a troca de mensagem entre eles também vai acontecer por um canal de comunicação não confiável. Então, essa troca de mensagens para que eles saibam o que está acontecendo de um lado e do outro também está sujeita a problemas durante essa comunicação. Então, todos os protocolos, todos os algoritmos que vão fazer esse protocolo do TCP funcionar, precisam estar preparados para lidar com situações adversas, porque toda a comunicação vai acontecer sobre um canal não confiável. Então a gente tem aqui uma visão geral sobre o que é o protocolo TCP. O protocolo TCP, ele é um protocolo bem complexo, talvez aqui um dos mais complexos que nós vamos abordar nessa disciplina. E ele foi definido por um conjunto grande de RFCs, que são aqueles documentos que foram publicados na internet para que a gente estabelecesse os padrões, né? E a gente tem aqui uma listinha de 5 RFCs que são as principais, mas existem variações e modificações e propostas de detalhes no TCP que são implementadas em outras RFCs. Como principais características do TCP, a gente pode enumerar aqui a comunicação ponto a ponto.
O TCP ele é feito para duas aplicações distintas, uma remetente e uma destinatário, conversarem uma com a outra. Então, o TCP não está preparado para comunicação entre vários elementos ao mesmo tempo. Não serve para 3, 4, 5 hospedeiros comunicarem um com os outros ao mesmo tempo, como se fosse um grupo. A ideia do TCP é como se fosse uma conversa individual entre dois elementos. Uma outra característica do TCP é que ele faz o transporte de informações como sendo um fluxo de bytes em ordem. O que significa isso? As aplicações, elas vão gerando mensagens. Ah, eu quero fazer uma requisição para uma página da internet. Então, eu crio lá uma mensagem do tipo HTTP GET e envio para a camada de transporte. Essa mensagem vai ser enviada pela camada de transporte lá para o servidor onde está essa página, e aí o servidor vai pegar todo o conteúdo da página e vai gerar uma mensagem gigante com a resposta que vai ser enviado ao remetente que solicitou aquela página. Essa mensagem ela é enviada para a camada de transporte. E aí o TCP vai fazer o que para transmitir essa mensagem? Ele não vai pegar a mensagem toda de uma vez. Ele vai pegando pedaços dessa mensagem e enviando esses pedaços um atrás do outro. A gente dá um nome a esses pedaços de segmentos. E qual que é a história aqui? Qual que é a relação disso com dizer que o TCP funciona com um fluxo de bytes? Ele não tem o tamanho do segmento atrelado ao tamanho da mensagem. Ele vai decidir quanto de informação ele vai pegar e quanto que ele vai enviar de acordo com as características da rede. Então, mesmo que a aplicação gere lá, vamos supor, 10 mensagens de tamanho fixo, o TCP não vai ter uma relação direta com 10 segmentos de tamanho fixo. Às vezes ele pode enviar menos segmentos ou mais segmentos de tamanhos menores ou de tamanhos maiores. Tá? Uma outra característica importante do TCP é a comunicação full duplex. Full duplex é um termo bem comum na área de redes de computadores que diz o seguinte: os dois lados da conversa, né, o remetente e o destinatário, podem enviar mensagens uns para os outros, né? Então a gente pode ter nessa comunicação informação fluindo do remetente para o destinatário e também do destinatário para o remetente. Outras características do TCP incluem o reconhecimento dos pacotes recebidos através dos ACKs. ACKs é uma abreviação para o termo em inglês de acknowledgement, que significa reconhecimento. A ideia por trás dos ACKs é que o destino possa avisar a origem de que o pacote que foi enviado chegou lá com sucesso e foi recebido por ele. Os ACAs são super importantes aqui para a gente conseguir implementar um serviço de entrega confiável de dados, garantindo que todas as informações que a origem envia cheguem até o destino. Mais uma característica do protocolo TCP é a orientação à conexão. O que significa isso? Significa que para que dois elementos, né, dois hospedeiros, comecem a trocar mensagens entre eles, eles primeiro precisam estabelecer uma conexão. O que é estabelecer uma conexão? É se apresentar um ao outro e inicializar tudo que seja necessário de ser inicializado dentro dos algoritmos para que esses dois extremos da comunicação estejam aptos a começar a trocar mensagens. E uma vez que eles terminem de trocar as informações que são necessárias na conexão e a conexão não precise mais ser utilizada, é preciso que eles façam uma despedida para finalizar a conexão. Isso aí é um pouco, né, antagônico com o protocolo UDP, onde não existe nenhum tipo de conexão. Uma vez que a aplicação quer enviar mensagem para algum destino, ela envia a mensagem para a camada de transporte e o protocolo UDP enviava essa mensagem pela internet na expectativa de que ele chegasse no destino. Então pensa só, se você fosse quem está lá no destino, a ideia seria o seguinte: o UDP de repente bate na sua porta e ele está lá. Chegou um pacote do nada, você não está esperando e chega uma mensagem. O TCP não. É como se você fizesse uma ligação antes e falasse assim: olha, vou enviar mensagens para você. E aí sim você já está esperando aquelas mensagens que vão ser recebidas pela conexão.
E uma última característica aqui do protocolo TCP é o controle de fluxo. O controle de fluxo é uma característica do protocolo que permite com que o remetente não sobrecarregue o destinatário com mais informações do que o destinatário é capaz de processar. Então, se o destinatário lá está recebendo pacotes, tem que ler os pacotes, enviar esses pacotes para a aplicação, processar esses pacotes, ele vai ter lá uma certa velocidade que ele consegue fazer esse processamento. E o protocolo TCP vai aprender qual é essa velocidade para que ele não envie mensagens mais rápido do que esse destino consegue processar, evitando então uma sobrecarga no hospedeiro de destino dessa comunicação. Aqui nesse slide, nós vamos ver um pouco sobre a estrutura do segmento TCP. Então, de certa forma, a gente vai olhar um pouco para o cabeçalho do segmento TCP. São os metadados, a informação adicional que é colocada junto com as informações que vieram da aplicação para serem enviadas na rede. Então, da mesma maneira que a gente tinha no protocolo UDP, o protocolo TCP também tem ali, logo de início, o número da porta de origem e da porta de destino das aplicações. Esses números são muito importantes para que possa ser feita a multiplexação e a multiplexação dos dados de diversas aplicações na única camada de transporte. Agora, um pouco diferente do protocolo UDP, que só tinha mais duas informações adicionais aí, que era o soma de verificação e o tamanho do quadro, né? A gente tem aqui ah, números especiais que vão ser utilizados pelo protocolo para conseguir fazer todo esse processo de entrega confiável de dados. E o primeiro deles é o número de sequência. Esse número de sequência é um número que identifica ali na comunicação, um determinado pacote que está transitando dentro de uma conexão TCP, a quantidade de bytes que já foram enviados pelo lado remetente da comunicação. E, juntamente com esse número de sequência, nós temos um outro número que é muito importante, que é o número de reconhecimento. É o número do ARC. Ele identifica a quantidade de bytes que já foi recebido pelo destinatário. Os números de sequência de reconhecimento são importantes para garantir que todas as mensagens que são enviadas chegam até o destino. E mais, é com esses números de sequência que a gente consegue garantir com que todas as mensagens no destino sejam colocadas e entregues às aplicações na mesma ordem que elas foram enviadas. Por isso que o número é de sequência, esses números vão crescendo à medida que os dados vão sendo enviados e com um número crescente é possível reordenar essas mensagens lá no destino para que elas sejam entregues à aplicação na ordem correta, mesmo que elas cheguem fora de ordem, né, no hospedeiro de destino. Ah, a gente também tem aqui, logicamente, né, dentro da estrutura do segmento do TCP, os dados que são enviados pela aplicação. Então, as mensagens que a aplicação quer enviar de um lado para o outro são encaixadas aqui nessa parte grande do pacote, né, que é justamente o conteúdo, o payload, a carga útil dessa comunicação. O protocolo TCP oferece a possibilidade de algumas opções que são customizáveis, ou seja, são características adicionais que poderiam serem colocadas nos pacotes de acordo com variações da implementação desse protocolo. Normalmente, essas opções não são utilizadas na internet, mas elas foram especificadas e estão previstas aqui na estrutura do segmento do TCP. Assim como a gente via, né, no protocolo UDP, existe também a soma de verificação ah, do pacote TCP, né, que é um número que serve para identificar se houve ou não houve algum erro ali, né, na transmissão do segmento. E a gente também tem um campo pequeno ali de tamanho que informa quantos bytes a gente tem aí nesse cabeçalho do TCP. A gente também tem ali, né, com aquelas letrinhas RSF, algumas flags, que são bitzinhos zeros ou uns que servem para identificar tipos específicos de pacotes. E os flags RSF, de reset, de sim e de fim, são flags específicas para utilizar no processo de gerenciamento da conexão, que nós vamos falar um pouco mais com calma no final dessa aula.
Um outro campo que a gente encontra também no segmento TCP é o campo da janela de destino. Esse campo ele é específico para o controle de fluxo e ele informa a quantidade de bytes que o destino está apto a receber, né, nessa conexão. É com essa informação aí que o destino avisa a origem qual é a situação dele, para que a origem consiga, né, calcular a quantidade de dados adequada que ela tem que enviar, sem sobrecarregar o destino. A gente tem aqui também alguns outros campos de flags de notificação de congestionamento que normalmente não são utilizados na internet. E a gente, para finalizar, aqui nós temos um campo de dados urgentes que serviriam para notificar segmentos que deveriam ter mais prioridade do que os demais na transmissão de dados na internet, que também não são utilizados na prática. Aqui nós vamos ver então um pouco sobre como funciona esse processo de entrega confiável de mensagens pelo protocolo TCP através do sistema de retransmissão. Então, do lado da esquerda, nós vamos ver aqui uma animação de como que uma origem pode enviar mensagens para um destino e como que isso é feito, né, de maneira confiável. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, a origem querendo enviar um pacote de número zero para o destino. Então, esse pacote vai ser enviado ao destino. Quando chegar lá no destino o pacote de número zero, o que que o destino vai fazer? Ele vai enviar um ACK, um reconhecimento de volta para a origem, dizendo o seguinte: olha, recebi o seu pacote de número zero. E uma vez que a origem recebe o pacote, o reconhecimento do pacote de número zero, o que que ela pode fazer? Ela pode enviar um pacote seguinte, o pacote de número um, que vai ser confirmado, e quando a confirmação chegar de volta na origem, ela pode enviar um pacote de número 2 e o destino vai confirmar o pacote de número 2 e a gente vê aí um zigue-zague de informações. Envia o pacote, confirma o recebimento. Envia o pacote, confirma o recebimento. Porém, o que que acontece quando a gente tem alguma perda durante a transmissão desses pacotes? É o que a gente vai ver na animação do lado da direita. Imagina que a origem envia, né, o pacote número zero para o destino confirma com sucesso o pacote número zero. E aí, quando a origem vai enviar o pacote número um, acontece alguma coisa aí no meio da internet que esse pacote é perdido. E aí, o destino não recebe pacote número um, ele acha que simplesmente não tinha mais nada para receber, ele não confirma mais nada, e aí, o que que acontece com essa comunicação? A origem está esperando a confirmação do pacote um e o destino não recebeu o pacote um, logo ele não vai confirmar. Como é que vai sair desse impasse? A solução que o protocolo TCP utiliza é através de um timer. Quando a gente tiver um timeout, ou seja, depois de um tempo pré-fixado de espera, caso a origem não receba o pacote de reconhecimento para o pacote que ela acabou de enviar, ela vai fazer uma retransmissão. Então, ela vai enviar novamente uma nova cópia desse pacote um e aí a gente espera que essa nova cópia chegue até o destino, que o destino faça reconhecimento, e aí que o fluxo de transmissão de informações siga, né, como esperado, da maneira correta. Então, o principal sistema aí para fazer a entrega confiável é o reconhecimento dos pacotes que foram recebidos pelo destino, mais o mecanismo de retransmissão, que é sempre controlado por um timer. Ao envio de cada pacote, é startado um timer. Se não for recebida uma confirmação para aquele pacote vai ser reenviado pela origem. Eu acredito que você esteja se perguntando aí o seguinte: bom, mas quanto tempo eu vou esperar para reenviar o pacote? Como é que eu vou definir qual que é o tempo desse timer de retransmissão? Então, a ideia é assim: se a gente fizer um timer de retransmissão muito curto, eu colocar um tempinho muito pequeno para retransmitir o pacote sem o recebimento de um reconhecimento, de um ACK, qualquer pequeno atraso que aconteça na rede, de repente por algum enlace um pouquinho mais congestionado, vai fazer com que esse timer expire e a origem reenvie pacotes de maneira desnecessária, porque o anterior de fato vai chegar até o destino. Só não deu tempo dele chegar até lá. Agora, se eu colocar um timer muito grande, toda vez que um pacote for perdido, eu vou ficar parado por muito tempo esperando uma confirmação e essa confirmação não vai chegar para que depois eu possa fazer o reenvio do pacote.
e isso acaba causando um desempenho ruim na conexão. Então, a maneira legal de se estabelecer qual que é o tempo adequado para esse timer é fazer uma estimativa de qual é o tempo médio para o pacote ir até o destino, sair da origem, ir para o destino e aí o destino enviar o reconhecimento desse pacote. A gente dá o nome a esse tempo de ida e volta de RTT, que é a sigla em inglês para Round Trip Time, tempo de ida e volta. Então, como é que o protocolo funciona? Para cada pacote que é enviado, marca-se o tempo, né, o momento em que ele foi enviado e o momento que se recebeu a confirmação. E aí, ao longo do tempo, vai se construindo aí um gráfico que mostra a média do tempo esperado para poder, né, o pacote sair da origem e chegar até o destino. E com esse tempo médio, pode-se definir esse timer de retransmissão com uma maneira mais ajustada. O protocolo coloca esse timer de retransmissão um pouco maior do que a média, né? Para que ele espere normalmente o suficiente para que o pacote chegue até o destino e evite a retransmissão desnecessária, mas também que ele não fique muito tempo parado esperando uma confirmação que nunca vai chegar. Uma outra coisa aí que talvez você já tenha se pensado, né, sobre o funcionamento do TCP é que a origem envia um pacote, o pacote tem que chegar no destino, o destino tem que confirmar o pacote, e aí só quando a confirmação chega de volta na origem que ela vai poder enviar a próxima mensagem. Isso parece simples e é funcional, mas isso é lento. Imagina só se a gente tivesse uma comunicação entre lugares fisicamente distantes, como nessa imagem aqui, né, entre a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos. Por mais rápido que a internet seja, a gente ainda gasta aí alguns milésimos de segundos para transportar informações de um lado para outro quando a distância é grande. Então, se a gente fizer o envio de um pacote e aguarda a confirmação desse pacote para só fazer o envio do próximo pacote, a nossa conexão não vai conseguir velocidade, ela não vai ter vazão. O que que o TCP faz para resolver isso? Ele usa uma técnica que se chama pipeline. Essa técnica de pipeline permite com que o TCP possa enviar vários pacotes, mesmo que ele não tenha recebido confirmação para todos eles. Então é como se ele falasse assim: eu vou enviar 10 pacotes e aí depois eu espero a confirmação dos 10. E quando chegar a confirmação dos 10, eu envio mais 10. Com isso eu consigo aumentar a vazão, né? Vamos dizer assim, o efeito colateral disso é que eu vou ter sempre pacotes em trânsito, pacotes que já foram enviados, mas ainda não foram confirmados. E para poder controlar tudo isso, a gente precisa do número de sequência e o número de reconhecimento. A ideia do número de sequência e do número de reconhecimento é identificar cada uma das mensagens que estão trafegando com um número sequencial que vai crescendo, né? Que é único. Esse número vai dizer, então, olha, essa mensagem aqui é de número 10, essa daqui é a mensagem de número 12, essa daqui é a mensagem de número 15. E como é que esse número é definido? Ele não é definido para para cada mensagem que é enviado. Ele é definido para a quantidade de bytes que vai ser enviado em cada uma dessas mensagens. Por quê? Porque o protocolo TCP, ele não vamos dizer assim, estruturado pelo número de mensagens, mas sim pela quantidade de bytes que ele enviou. O número de sequência é um número que diz o seguinte: qual é a quantidade de bytes que já foram enviadas por esse remetente? Lá do outro lado, a gente vai ter o destinatário recebendo as mensagens e ele vai confirmar essas mensagens com um número de reconhecimento. O número de reconhecimento também é um número que indica a quantidade de bytes. E ele vai dizer o seguinte para a origem: olha, eu já recebi aqui no destino uma quantidade X de bytes. Tá? Esse número de reconhecimento, ele tem uma característica que a gente chama de reconhecimento acumulado ou cumulativo. Significa o quê? Quando ele disser assim, olha, eu recebi já 120 bytes, significa que ele recebeu todos os bytes de 120 para trás, tá?
A gente tem aqui então um exemplo, né, uma animação que mostra justamente o funcionamento desses números de sequência e de reconhecimento. Então imagina lá que o hospedeiro A quer enviar 5 bytes para o hospedeiro B. Então, ele tem ali, ó, num determinado momento da conexão, o número de sequência 42. Significa o quê? Que até esse instante, antes do envio desses 5 bytes, ele já havia enviado outros 42 bytes. Então, ele vai enviar esses 5, ele vai enviar na mensagem, né, no segmento TCP, a informação: olha, no passado eu já enviei 42 bytes e agora eu estou enviando mais 5. Quando essa mensagem chega no destino, ele vai receber esses 5 bytes e ele vai fazer o quê? Ele vai enviar de volta o reconhecimento de que ele recebeu esses 5 bytes. Como é que ele faz isso? Ele faz olhando para o número de sequência da origem, que era 42, e adicionando os 5 bytes que foram recebidos, então vai dar 47. Ele vai enviar de volta para a origem o número de reconhecimento 47, dizendo: ok, olha, já recebi os 47 primeiros bytes dessa sua transmissão de informação. Agora, é importante a gente observar aqui que a comunicação ela acontece nos dois lados. O hospedeiro B, quando recebeu os 5 bytes do hospedeiro A, ele quis aproveitar e enviar de volta 2 bytes de informação. Então, se a gente olhar no pacote 1, que foi ali do hospedeiro A para o hospedeiro B, a gente vê que além do número de sequência 42, o hospedeiro A também dizia que ele reconhecia o recebimento de 79 bytes do hospedeiro B. O hospedeiro B, quando for enviar aqueles 2 bytes de volta, ele vai dizer assim: olha, meu número de sequência é 79, porque eu já enviei até o momento 79 e está seguindo aí agora mais 2 bytes. O que vai acontecer? Quando o hospedeiro A receber os 2 bytes, ele vai encaminhar para o hospedeiro B um reconhecimento dizendo: olha, dos 79 eu recebi mais 2, então olha aí, o meu reconhecimento agora é de 81 bytes já recebidos. Como ele não tem mais informação nenhuma para enviar nesse momento, veja que o número de sequência dele continua sendo 47, que é o último número que ele enviou, que ele recebeu de confirmação, que é de fato a quantidade de bytes que ele já enviou no passado. Então observa aqui, ó, o número de sequência inicial era 42, como foram enviados 5 bytes, ele subiu para 47. Na comunicação de volta, o hospedeiro B tinha o número de sequência 79, foram enviados 2 bytes de volta para o hospedeiro A, o número de reconhecimento do A passa a ser 81. Então, esse é o princípio de funcionamento dos reconhecimentos. A gente usa números sequenciais que vão dizendo quanto de informação já foi enviado de um lado para o outro. Nós vamos ver aqui agora algumas animações que mostram situações específicas aonde a gente tem problemas com a transmissão desses pacotes e a gente precisa utilizar algum tipo de retransmissão para recuperar e garantir a entrega confiável dos dados. Então, nosso primeiro exemplo é quando o hospedeiro A vai enviar uma mensagem para o hospedeiro B. Então, ele está enviando ali, por exemplo, número de sequência 92, estou enviando mais 8 bytes. O hospedeiro B recebe esses bytes e fala: beleza, vamos confirmar então que eu já recebi no total 100 bytes. O que acontece? Esse reconhecimento é perdido. Aconteceu alguma coisa na rede, esse reconhecimento não chegou e aí o hospedeiro A vai ficar ali aguardando esse reconhecimento. Como ele não vai receber esse reconhecimento, vai estourar o timer. E aí ele vai retransmitir o mesmo pacote, com o mesmo número de sequência 92 e os mesmos 8 bytes. O que vai acontecer no hospedeiro B? Ele vai receber um pacote duplicado. O que ele vai fazer? Ele vai olhar e falar assim: ah, eu já recebi essa informação. Ok, não vou me preocupar com isso, mas eu vou confirmar novamente que eu recebi ela agora. Porque se eu estou recebendo ela uma segunda vez, é muito provável que a origem, né, o transmissor, não tenha recebido a confirmação. Então ele confirma novamente o ACK com o número 100. Do lado da direita, a gente tem agora uma animação um pouco diferente. Imaginando que eu estou enviando ali 2 pacotes ao mesmo tempo, por conta daquela questão do pipeline,
O hospedeiro A envia um primeiro pacote com o número de sequência 92 e 8 bytes, e depois ele envia um segundo pacote de número 100, né, 92 mais 8, com mais 20 bytes. Quando o primeiro pacote chega no hospedeiro B, 98, 92 mais 8, ele vai fazer um ACK com o número 100, reconhecendo já 100 bytes recebidos. E quando os próximos 20 bytes do segundo pacote chegarem, ele vai fazer um reconhecimento de mais 20 bytes. Então, ele vai enviar um ACK para 120 bytes. O que que acontece? Vamos supor que esses ACKs, eles cheguem atrasados, eles demorem muito tempo para voltar e o timer do transmissor expire antes disso acontecer. Ele vai reenviar novamente o primeiro pacote, o pacote de número de sequência 92 com 8 bytes. Aqui que nós temos o ponto interessante, né? Quando esse pacote chega no destino, no hospedeiro B, o hospedeiro vê e fala assim: Poxa, eu estou recebendo bytes de um pedaço lá para trás. Eu já recebi até coisas depois disso, mas eu estou recebendo uma duplicação de informação lá para trás. Isso muito provavelmente significa que o Origin retransmitiu por conta de algum timer expirado, né? E aí ele vai confirmar com o ARC o número 100? Não, ele vai confirmar o maior número que ele já confirmou antes, que era 120. Ele vai dizer de volta para o hospedeiro A que ele já recebeu aquele lá e já recebeu os 20 próximos. E isso vai evitar com que o hospedeiro A faça uma retransmissão do segundo pacote. Então, o ARC acumulado, ele representa que tudo que foi para trás daquele número já foi recebido com sucesso pelo destino. Um terceiro cenário aqui de retransmissão é o caso quando o hospedeiro A vai enviar mensagens para o hospedeiro B e um dos ACKs são perdidos. Veja, o primeiro pacote ali com 8 bytes é recebido pelo B, o B envia o reconhecimento e esse reconhecimento não chega. Quando o segundo pacote, que é o de número 100, número de sequência 100, chega no hospedeiro B, ele envia o reconhecimento para 120, porque de fato ele já recebeu 120 bytes do primeiro e do segundo pacote. Quando esse reconhecimento de 120 chega no hospedeiro A, ele entende, mesmo não tendo recebido o reconhecimento do 100, que os bytes, né, do reconhecimento 100 já chegaram até lá, porque o ACK ele é cumulativo. Então, o que que ele vai fazer? A partir dali, ele já pode enviar as mensagens a partir do 120. Então, aí um exemplo, ele está enviando número de sequência 120 mais 15 bytes para uma nova mensagem, um terceiro pacote. Mais uma situação interessante aqui no funcionamento do TCP, que a gente vai abordar, é o processo de retransmissão rápida. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o hospedeiro A enviando 5 mensagens distintas para o hospedeiro B em sequência, para aproveitar aquela história do pipeline, né, da comunicação. Então, as duas primeiras mensagens aí estão identificadas com seus números de sequência e seu tamanho, e as próximas mensagens seriam aí os números de sequência correspondentes. Nesse exemplo, a segunda mensagem é de sequência 100 com 20 bytes, ela por algum motivo não é entregue ao hospedeiro B de destino. Tá? Então aconteceu alguma coisa na rede, essa mensagem foi perdida. O que que vai acontecer? O hospedeiro B, quando receber a primeira mensagem, ele vai enviar um ACK informando que ele já recebeu 100 bytes. Era esperado que quando ele recebesse a segunda mensagem, ele passasse a enviar um ACK de 120. E quando ele recebesse a terceira mensagem, um ACK de 130, 140, dependendo do tamanho da mensagem. Mas ele não recebeu a segunda mensagem, mas ele recebeu a terceira mensagem. Só que ele identifica que está faltando uma mensagem anterior, porque ele olha para o número de sequência e o número de sequência não bate com a quantidade de dados que ele recebeu. Então, o que que ele faz? Ele continua confirmando que até o momento ele recebeu apenas 100 bytes na ordem correta. E o que que vai acontecer? Quando o hospedeiro A receber várias confirmações do mesmo número, ele vai acender uma luzinha e vai falar assim: Poxa, alguma coisa aí, um pacote no meio dessa comunicação toda foi perdido. E mesmo que o destinatário recebeu pacotes depois, mas ele está dizendo para mim toda hora: olha, eu só tenho até o 100, eu só tenho até o 100.
Então, quando a origem recebe vários ACKs repetidos, isso é um indicativo muito forte de que o pacote daquele número de sequência foi perdido. E o que que a origem vai fazer? Vai retransmitir apenas aquele pacote, o de número 100. Quando esse pacote chegar no destino, o hospedeiro B ali, ele vai confirmar não 120, ele vai confirmar o maior número que ele já viu até o momento, que seria ele do quinto pacote, que poderia ser lá 150, 180, saber do tamanho dos pacotes todos. Então, esse processo de retransmissão rápida também é um processo muito importante para o funcionamento do TCP, para garantir que as conexões, né, funcionem com uma vazão adequada. Uma outra característica importante do TCP é o controle de fluxo. O controle de fluxo, ele está relacionado aí com o processo de como que as aplicações interagem com a camada de transporte e com a rede. Então a gente vê nessa figura aí que existe ali na camada de transporte, onde está implementado o TCP, um buffer. Buffer é um pequeno espaço de memória onde as informações que vão ser enviadas e estão sendo recebidas pela rede vão ficar armazenadas temporariamente. Sempre que uma mensagem chega da internet, ela sobe na pilha de protocolos, né? Vem ali de baixo, passa pela camada IP, ele chega na camada TCP, ele é colocado no buffer para que a aplicação depois vá lá nesse buffer e fala assim: "Ah, deixa eu pegar os dados que chegaram para mim". Veja, a aplicação ela não recebe de maneira empurrada as informações. Os dados ficam nesse buffer e a aplicação tem que ir nesse buffer fazer a leitura desses dados. E a mesma coisa acontece no caminho contrário. Quando a aplicação quer enviar um dado, ela põe o dado no buffer do TCP. E o protocolo TCP que vai identificar qual é o melhor momento para ir lá, tirar esses dados do buffer e fazer o envio pela rede. Então, os dados ficam armazenados temporariamente ele dentro desse buffer para que a gente tenha aí, vamos dizer assim, um certo fluxo de informações entre a aplicação e a rede. A questão toda do controle de fluxo está relacionado com o fato da camada de rede colocar muito mais informação nesse buffer do que o que a camada de aplicação consegue retirar do buffer. Então imagina que a gente tem, né, um pacote chegando a cada um segundo sendo colocado nesse buffer, mas a aplicação funciona devagar e ela só consegue retirar esses pacotes a cada 2 segundos. O que que vai acontecer? Esse buffer vai começar a encher. E se esse buffer ficar cheio, os pacotes que chegarem não vão ter para onde ir e eles vão ter que ser descartados. Então, o protocolo TCP faz o quê? Ele implementa um sistema de controle de fluxo para evitar que a origem sobrecarregue o destino com mais dados do que o destino consegue processar. Como que ele faz isso? Ele faz isso através do campo janela de destino no cabeçalho do TCP. Esse campo serve para que o destino envie para a origem a informação de quantos bytes ainda cabem no buffer dele. E com isso, a aplicação de origem vai poder fazer um controle de fluxo, controlar a quantidade de dados que ela vai conseguir enviar para que não sobrecarregue, para que não estoure o buffer do destino. Por fim, aqui no TCP, a gente vai falar agora sobre o gerenciamento da conexão. Para que toda essa comunicação aconteça com sucesso entre os dois lados, é preciso que eles se apresentem inicialmente e façam aí um estabelecimento de conexão. Esse estabelecimento de conexão ele é feito através de um aperto de mãos. Em inglês se chama handshake. E esse handshake ele acontece com uma troca de mensagens especiais entre o remetente e o destinatário, para que eles possam estabelecer os parâmetros e confirmar um ao outro que eles estão dispostos a transmitir e receber dados. Uma vez que essa conexão esteja estabelecida, é possível estabelecer um fluxo de dados, né, de bytes, de um lado para o outro. E quando esse fluxo de dados acabar e os dois lados não tiverem mais interesse em manter essa conexão ativa, eles vão fazer o processo de finalização da conexão, de fechamento da conexão. Então aqui nós temos uma animação que mostra o processo de abertura da conexão.
O hospedeiro A quer abrir a conexão, é ele que quer iniciar a conexão. Ele faz o quê? Ele envia um pacote para o hospedeiro B com um campo específico do cabeçalho marcado que é o campo SYN, que é o campo que indica que ele quer iniciar uma conexão TCP. O hospedeiro B vai receber essa solicitação e, se ele estiver de acordo com a abertura dessa conexão, ele vai enviar uma mensagem de volta com o campo SYN e o campo ACK ativo. Isso diz para o remetente que o hospedeiro de destino confirma o aceite dessa conexão. E aí, o hospedeiro de origem vai enviar um terceiro pacote para o destino confirmando que ele recebeu a confirmação do estabelecimento da conexão. Essas três trocas de pacotes são importantes para garantir que essa conexão seja estabelecida com sucesso e os dois lados estejam de fato preparados para iniciar a conexão. E por fim, quando um dos lados não deseja mais conversar com o outro, ele finaliza a conexão através de um pacote com o campo fim ativo. Esse daí diz para o outro lado nesse exemplo aqui, né, que o hospedeiro A está dizendo para o hospedeiro B que ele não quer mais conversar, ele quer finalizar a conexão. O que o hospedeiro B vai fazer? Ele vai enviar uma confirmação do fim. Ele vai enviar um fim mais um ACK, confirmando que ele está finalizando a conexão. E aí, os dois lados estarão aptos a finalizarem a conexão. Aí, se eles precisarem comunicar novamente, eles vão ter que estabelecer uma nova comunicação com um novo aperto de mão em 3 vias, um novo estabelecimento de números, né, de sequência, de reconhecimento, para que tudo funcione novamente. E com isso, nós chegamos ao fim dessa aula do capítulo 3 sobre o transporte orientado para conexões com o protocolo TCP. O protocolo TCP ele é um protocolo bastante complexo, né? A gente pode ver aqui pela quantidade de tópicos distintos que nós conversamos. Nós vimos de maneira geral, né, os principais fundamentos relacionados ao protocolo TCP, mas para quem acaba estudando um pouco mais, vai ver que existem diversas nuances no funcionamento desse protocolo, que faz dele talvez um dos protocolos mais complexos utilizados na internet. Então, nós ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula com o assunto do controle de congestionamento no TCP. Até lá!